Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves. Eu quero dar a você as boas-vindas ao nosso curso O Evangelho. E nesta aula introdutória eu quero transmitir a você aqui um pouco daquilo que nós vamos aprender e o porquê nós estamos desenvolvendo este curso O Evangelho para o seu crescimento espiritual, para que você aprofunde o seu conhecimento na grande mensagem de salvação que o Senhor Jesus Cristo trouxe para as nossas vidas. Então, vamos lá, quero dizer a você que nós vamos aprender neste curso as 4 dimensões do Evangelho. Quais são as 4 dimensões do Evangelho? Criação, queda, redenção e restauração. Essas 4 dimensões, elas são extremamente importantes compreendermos para entendermos a abrangência da grandeza, do poder da salvação de Deus em Cristo Jesus. Sem a compreensão dessas 4 dimensões, o nosso entendimento do Evangelho ficará muito deficitário, podemos assim dizer, porque daí nós não vamos entender todos os processos históricos que Deus tem trabalhado, que culminaram com a morte de Jesus e a restauração de todas as coisas. Agora, alguém pode perguntar, por que um curso todo sobre o Evangelho? Por que realizarmos um curso inteiro falando sobre o Evangelho? Quero dizer para você 2 motivos. Em primeiro lugar, para muitos cristãos, o Evangelho é apenas o ABC da vida cristã. Conversando com várias pessoas que servem a Deus, que já estão na igreja, outros que já desenvolvem ministério, temos percebido que para muitas dessas pessoas, o Evangelho é aquilo que nós pregamos ou ensinamos para quem está iniciando a vida cristã. Aqueles que já estão numa caminhada há mais tempo na sua vida com Deus, começam de certa maneira a procurar outras maneiras mais profundas para terem experiências com Deus. E quando nós começamos a nos desviar do Evangelho para buscarmos maneiras mais profundas de conhecer a Deus, quando achamos que o Evangelho é apenas o ABC da vida cristã, nós corremos este risco. Quando isso acontece, é muito fácil começar a procurar um outro evangelho. É o que estava acontecendo com os cristãos da Galácia, quando Paulo escreve no capítulo 1 da carta aos Gálatas, em que eles estavam, além de ter abraçado o evangelho de Jesus, eles estavam sendo levados a também a obedecer todos os dogmas da lei judaica, acrescentando na essência do Evangelho o elemento do legalismo na obra de salvação. E o apóstolo Paulo disse que eles estavam então abandonando o Evangelho que ele tinha anunciado e estavam agora abraçando um outro evangelho, que Paulo disse que não era um outro evangelho, de fato era algo que estava enganando e desviando os cristãos da Galácia da essência do evangelho. Então, nós vamos aprender que o evangelho não é apenas o ABC da vida cristã. O evangelho, na verdade, é o A a Z. O evangelho é o início e o fim. Deus nos salva por meio do Evangelho e Deus nos desenvolve espiritualmente através do Evangelho, que é quando nós, ao entendermos ele, trazemos as implicações do Evangelho para a nossa vida diária. Em segundo lugar, a maioria dos cristãos não sabem explicar o Evangelho em um processo de evangelismo. Se você perguntar para a maioria das pessoas que hoje estão na igreja, explique para mim o Evangelho. E eu não quero aqui ser injusto, mas eu acredito que a grande maioria teria dificuldade de explicar de maneira sintetizada o que é o Evangelho. Principalmente se tiver que explicar para pessoas que ainda não creem no Evangelho ou ainda não receberam a Cristo como Salvador. Muitos cristãos têm dificuldades de explicar para os seus amigos que ainda não servem a Deus o que é o Evangelho. Para isso, eu quero propor para você o teste do Evangelho em 30 segundos. Que teste é esse, pastor? Digamos que você estivesse do lado de uma pessoa
que estivesse nos últimos minutos da sua vida e você tivesse apenas 30 segundos para explicar o Evangelho para essa pessoa de maneira tão compreensível que ela pudesse ou aceitar ou rejeitar o Evangelho. Se isso acontecesse com você, você conseguiria explicar o Evangelho em 30 segundos? Que tal fazer um teste, pegar aí o seu celular ou um cronômetro e marcar aí 30 segundos e você tentar explicar para alguém o que é o Evangelho em 30 segundos. Então, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por estar conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso O Evangelho.